Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 11 de outubro de 2025, é sábado e todos os sábados são dias regidos por Saturno, que é Cronos, que é o nosso deus do tempo. E no céu de agora ele está retrógrado em Peixes, então a retrogradação é esse movimento de olhar para trás, de resgatar muitas vezes o que foi perdido. No signo de Peixes, então pode falar às vezes sobre alguma disciplina espiritual, alguma disciplina emocional. Então, olha ali a casa da sua vida que você tem o signo de peixes, que às vezes você está nesse momento de avaliar, de retomar, tá? De reestruturar a forma com que você lida com essa área da sua vida, tá? Principalmente essa questão do tempo, né? Perceber como você lida com o tempo, como você valoriza o seu tempo, tá? Essa questão da revisão de rotina também, de responsabilidades. E eu acho que peixes muitas vezes a gente associa no lado negativo com essa evasão, com essa fuga da realidade. Então, perceber ali, dar limites muitas vezes para essa procrastinação, para essa dispersão, sabe? E também penso num momento dessa dissolução, talvez, de formas muito rígidas de lidar com as nossas horas, sabe? Então, eu sempre tenho que estar produzindo, eu sempre tenho que estar trabalhando. E daí a gente percebe que a gente tem limites emocionais, físicos, espirituais, a gente não dá conta, sabe? Então, pode ser um momento dessa percepção também. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é um momento que a gente perceber se você às vezes tem se permitido muito essa confusão emocional, essa procrastinação. É um momento de dar limites, ou às vezes, se você tem sido muito rígida, talvez seja esse momento de ser mais flexível, tá? Então depende muito ali de como você está lidando mesmo. 8 e 11 Vênus em Virgem, ela se opôs então ao Saturno retrógrado em Peixes. Eu já tinha comentado esse aspecto ontem, que ele estava aplicando. Então, a Vênus falando sobre desejo, sobre amor, sobre afeto, até sobre a nossa autoestima. Ela está num signo que ela se sente desconfortável, mas segundo, ela já vai voltar para um signo que ela se sente melhor, que é o signo de Libra, que ela se sente em casa. Então, essa posição com Saturno, principalmente em Peixes, eu trouxe isso ontem também. Às vezes a gente perceber se essa essa vontade assim ou de salvar o outro nas relações ou um excesso de idealização, sabe? E Saturno ele traz muito essa questão de vamos encarar a realidade como ela é. Então, às vezes, se você está viajando demais, sonhando demais, tá? Eu acho que também pode ser um momento pensando na questão da autoestima, da gente ter compaixão com nós mesmos, porque a Virgem tem muito essa questão de ser autossuficiente, né? De ser útil, de não precisar de ninguém, sabe? Então pode ser um momento assim também de dar limites para essa autocobrança, sabe? Perceber, acho que ontem eu trouxe isso também, essa questão da dependência emocional, tá? E a dependência emocional, às vezes, é você também deixar alguém dependente de você, sabe? Você vê outra pessoa como incapaz, e daí você fica fazendo tudo para ela, tá? Então pode ser um momento em que a gente fica muito crítica nas relações, fica muito exigente, e com os outros também, não? Com os outros e com a gente também, né? Então tem esse desejo de harmonia, mas ao mesmo tempo tem essas dificuldades, né? Tem essas cobranças, tem esses problemas. Então perceber se você está tendo expectativas irreais, né? Revisar muitas vezes a forma com que você estrutura as suas relações. Acho que é o momento da gente dar limites, né? E perceber os nossos limites, perceber como a gente precisa de cuidado, sabe? Então às vezes, eu quero um relacionamento, mas você não está cuidando da sua saúde, sabe? Prioridades, né? Como que você quer estar num relacionamento se você não sustenta emocionalmente? Então, eu acho que traz questões nesse sentido. Sempre depende aonde você tem o signo de Virgem e de Peixes, né? Às vezes você tem numa casa de estudos, por exemplo, então às vezes pode falar sobre outros assuntos. Mas em essência, Vênus vai trazer esse tema de amor das relações, tá? 8 e 14 a Lua em Gêmeos, ela fez um trígono com o Sol em Libra. Então, o momento foi muito pouquinho, né? Porque foram 3 minutos ali que a gente pode pensar assim que mais esse aspecto ficou mais forte, porque antes tinha esse outro. Mas um momento ali de trazer essa clareza mental, de entender as suas emoções mentalmente, né?
Eu acho que é perceber muitas vezes o quanto a gente está se dispersando também nas ideias, né? Se perdendo em muitas ideias. O Sol em Libra, ele traz esse ponto de equilíbrio, né? Ele traz essa balança mesmo, essa busca de harmonizar, tá? Então, às vezes você pode perceber muito a forma com que você tem lidado com o seu corpo, com as suas emoções, com os seus pensamentos. Então, um bom momento ali para observar suas ideias, observar como que está esse campo mental. Muitas vezes, perceber qual que é a necessidade que está ali. Então, às vezes, as nossas emoções, as nossas sensações, elas carregam uma mensagem, elas carregam uma necessidade, elas carregam algo que a gente precisa olhar, né? Então, estar atenta a isso. Então, esses processos de escrever ajuda bastante, né? De meditação, respiração também. Então, tanto o Libra quanto o Gêmeos são signos de ar que vai falar muito sobre as nossas ideias, os nossos pensamentos, tá? Então, vejo um momento ali que ajuda nessa percepção. E 22h30, a Lua ela vai fazer uma quadratura com Saturno e esse aspecto ele tá o dia inteiro. Então, pode ser um momento que a gente sente muita lentidão, muita falta de vontade de fazer as coisas, porque parece que tá enquadrada, tá bloqueada ali por responsabilidades, por autocobranças, sabe? Então, às vezes fica difícil se mexer mesmo, porque a Lua em Gêmeos, ela quer essa leveza, ela quer se nutrir ali de ideias rápidas, né? Desses aprendizados rápidos, dessas trocas sociais. E Saturno, ele sempre pesa o clima. Ele sempre, né? A gente pensar ali que é esse velho ancião, que ele tá sempre assim, com esse olhar para o futuro, né? Com esse olhar até para o fim das coisas mesmo, né? Então, daqui a pouco você vai morrer, você vai querer viver assim mesmo, gastando seu tempo rolando ali, é, rolando ali no Instagram, sabe? Então, eu acho que é um momento que a gente pode perceber essa nossa necessidade, talvez, de cortar alguns hábitos, de cortar alguns comportamentos, né? Que são temas que a Lua rege, perceber o que a gente precisa de disciplina, né? De estrutura. Então, traz muito essa questão de Saturno que eu comentei no começo, né? Perceber esses limites do tempo, esses limites materiais. Acho que é cortar muito, então, essa dispersão mental, sabe? O que está confundindo a gente, esse excesso de estímulos mentais, tá? Então, acho que é focar nessa capacidade de flexibilidade, de adaptação, porque às vezes vem essa frustração mesmo, sabe? Vem essa falta, essa carência, essa insegurança, quando tem quadratura, que é um aspecto mais difícil com Saturno. Mas pensa que é um chamado mesmo para você se reorganizar. Não adianta a gente ficar ali se lamentando, não tô conseguindo fazer isso, não sei o quê. Você pode até ficar por um tempo ali, mas não vai chegar em lugar nenhum, né? Então, eu acho que a gente ter esse olhar para onde a gente quer chegar, perceber o que precisa ser cortado, perceber o que precisa ser feito, né? Ter um planejamento mesmo, tá? E Saturno, ele tem muita paciência. Então, assim, é você também ter essa paciência consigo, sabe? Você não precisa resolver tudo agora. É pequenos passos, né? A Lua vai falar sobre esses hábitos, comportamentos ali do dia a dia, né? Saturno é muito essa colheita a longo prazo. Então você começa um dia academia, você não vai colher os resultados, os mesmos resultados 6 meses. Talvez em um dia você já tenha, né, uma a liberação ali de hormônios, né? Felicidade, alegria e tal. Mas isso não se incorpora, né? Então é a gente pensar em hábitos, nessa construção assim, que seja constante, sabe? E não se culpar, né? Porque a culpa, a gente pode ver um lado negativo de Saturno, sabe? Essa culpa paralisante. Então, substituir por autorresponsabilidade, né? Vou me responsabilizar sobre isso. Eu posso me responsabilizar, porque tem coisas que a gente não pode. Tem coisas que não são da nossa responsabilidade. Aí a gente tem que soltar mesmo, delegar mesmo, não adianta. Mas assim, eu posso ter escolhas melhores, sabe? Dentro aqui dessa margem aqui, eu posso. Então é sobre isso, tá? Não é para você querer salvar o mundo. Então, organizar a rotina, buscar essas pausas pode ajudar, né? Perceber muitas vezes como esse cansaço ele está vinculado com esse excesso de estímulo mental. Às vezes a gente precisa,
o nosso corpo aos poucos e fazendo ele não precisar dessa dopamina, né? Não precisar desses estímulos, né? A gente ter outros rituais assim para descansar, para avisar o nosso corpo que ele pode relaxar, né? Até porque senão a gente nunca descansa, né? Tá sempre ali nessa ansiedade. E eu acho que a lua em Gêmeos ela traz muita essa instabilidade, essa ansiedade mental, né? Então, olhar para isso, para esses pensamentos. E acho que é isso. Aí, 23:56, a Lua ela vai fazer uma quadratura com a Vênus. E esse é o aspecto, esse também é um aspecto muito chato, porque a quadratura, ela é sempre um aspecto de conflito interno, de tensão interna, tá? Às vezes acontece em relação a outras pessoas, mas é principalmente interno. E com a Vênus, é com amor, é com desejos, é com a beleza. A gente já tem esse aspecto difícil de manhã, que é Vênus com Saturno. Aí, à noite, 23:56, tem esse aspecto da Lua com a Vênus, sabe? Então ela está sendo ali enquadrada mesmo, está sendo oposta, e ela já está nesses últimos dias, né? Já mencionei que no segundo ela muda, mas eu acho que esses últimos momentos mesmo da gente perceber todas essas faltas, essas necessidades, né? Que não estão sendo escutadas muitas vezes, né? Essa sensação de não ser amada, de não ser suficiente, de não ter valor. É, e eu acho que a gente buscar esse autocuidado no dia a dia, no simples, nas questões do cotidiano, nas questões da saúde, né? De estar sempre se aperfeiçoando, aprimorando, reconhecer também e acolher as nossas carências, sabe? Às vezes esse aspecto traz bastante baixa autoestima, sabe? Sensação mesmo de não estar sendo valorizada, de não estar sendo amada. Então, às vezes, aliar muito essa necessidade da lua em Gêmeos, né, essa necessidade de cuidado mental, com essa valorização ali do nosso corpo, da nossa saúde física, né, dessas práticas ali diárias que a gente relaciona com o signo de Virgem, tá? Aliar esse autocuidado mental, corporal, emocional e tudo, né? E muitas vezes, e eu acho que isso também pode vir durante o dia, pensando no aspecto da Vênus com Saturno de manhã, e nesse aspecto da Lua quadratura Vênus, muitas vezes a gente fica sempre esperando do externo as coisas, sendo que a gente precisa construir no nosso interno, sabe? Então a gente precisa acessar isso internamente, porque senão a gente fica o tempo inteiro refém da validação do outro, né? Então eu acho que a gente construir essa nossa autoestima, construir esse autocuidado, essa percepção das nossas necessidades, tá? Essa conexão também com o nosso corpo, que ajuda a gente a interpretar, como eu mencionei, né, as nossas necessidades, as mensagens que o corpo está passando. E aí, o próximo aspecto que a Lua vai fazer amanhã, na verdade, é o ingresso. Amanhã, 3:37, a Lua ingressa em Câncer, que é um signo que ela se sente em casa. Ela se sente muito bem, porque a Lua rege o signo de Câncer. Então, traz a gente para esse campo mais sensível, traz mais uma vontade da gente ficar dentro da casca, né? O caranguejo ali tem a carapaça, tem o corpo mole, então esse contato com as nossas sensibilidades, com as nossas vulnerabilidades. Então, traz essa vontade mesmo de proteção, de segurança, né? Esse contato ali com o nosso mundo, a nossa vida interna, e favorece mais essa questão emocional daí, tá? Então é isso para o dia de hoje, gente. Percebam essas necessidades que estão vindo, os pensamentos, percebam os limites que vocês não estão sustentando, que vocês não estão respeitando em si mesmas, tá? É um dia bem importante para a gente entender mesmo os nossos valores, os nossos desejos, se a gente não está alinhada com eles, tá bom? Então é isso, um bom sábado para nós.